análise de imagens em larga escala, detecção de objetos em vídeo, transcrição de texto para áudio. Todas essas tarefas, há muito pouco tempo atrás, pareciam ser exclusivas para quem dominasse de fato as IAs e para quem tinha toda a capacidade para entender e para construir IAs do zero. Mas isso já não é mais verdade. A gente está hoje passando por uma grande democratização das IAs, onde a gente pode desempenhar essas mesmas tarefas diretamente do nosso computador, rodando IAs localmente nele, sem precisar fazer uma pós-graduação em computação, em ciência da computação, para entender como elas funcionam. E o melhor de tudo é que a gente faz isso utilizando Python, a linguagem bastante simples e prática que você já conhece aqui da Asimov Academy, e com o básico de Python, você já consegue ter acesso a milhares de IAs para fazer todas essas tarefas que estão lá disponíveis e abertas para a gente acessar, baixar e utilizar em plataformas como o Hugging Face, onde cientistas, desenvolvedores e entusiastas de IA se reúnem para compartilhar os seus modelos e compartilhar seus conhecimentos com toda a comunidade. Vem comigo para entender como fazer isso nesse curso da Asimov Academy. Fala galera, beleza? Aqui é o Juliano da Asimov Academy. Sejam todos muito bem-vindos para o nosso curso de IAs para imagens e áudio com Hugging Face. Nesse curso a gente vai aprender a trabalhar com os principais modelos de IA que operam com vídeo, com imagens, com áudio e que estão depositados lá no Hugging Face. E quando eu falo aqui de IAs para imagens, para áudio, eu estou falando de diversas tarefas distintas, como por exemplo transcrição de áudio em texto, narração de textos, categorizar áudio, então, por exemplo, saber em que língua uma pessoa está falando. Categorizar imagens também, por exemplo, descobrindo se na imagem o animal que aparece é um cachorro, um gato ou algum outro bicho. Fazer a detecção de objetos em imagens e até mesmo a geração de novas imagens e novos áudios a partir de modelos de IA. É bastante variedade em um curso só. E para fazer tudo isso, a gente vai utilizar a plataforma Hugging Face, que serve hoje em dia como principal centralizador de IAs do mundo inteiro. Então, no Hugging Face, a gente encontra IAs para diferentes tarefas. Na realidade, se vocês forem aqui e derem uma olhada, vocês vão ver que tem muitas tarefas distintas, muito mais do que a gente vai ter tempo de abordar aqui no curso. Mas são IAs completamente abertas, a gente consegue ir lá e baixar elas para o nosso computador, rodar elas localmente, sem precisar pagar nada por isso. É verdadeiramente um grande repositório onde a gente tem acesso a essas IAs e pode baixar para o nosso computador e sair rodando, claro, dado que o nosso computador aguenta rodar aquela IA que a gente foi lá e pegou. Vocês talvez tenham percebido aí dentro da Asimov Academy que a gente tem um outro curso falando mais especificamente do Hugging Face em si. É o curso de Explorando o Universo das IAs com Hugging Face, e ele foca principalmente em entender como a plataforma do Hugging Face está organizada. Então, entender o que são todos os campos aqui em cima, que tipo de coisa que a gente pode fazer, como as bibliotecas básicas de acesso, de interação com o Hugging Face funcionam. E naquele curso a gente aborda um pouquinho mais as IAs relacionadas com texto, com geração de texto, que funcionam em estilo LLMs, mas que também desempenham algumas outras tarefas específicas. Então esse curso aqui vocês podem considerar mais ou menos como uma continuação daquele outro curso do Hugging Face. Vocês não precisam necessariamente ter acompanhado outro curso, então, para conseguir acompanhar esse daqui, mas esse curso vai falar menos do Hugging Face em si e vai focar um pouco mais nas IAs que tem lá, principalmente para essas IAs de imagens e áudio, que a gente vai querer desempenhar algumas tarefas específicas dentro dessas áreas. Então fiquem à vontade para fazer aquele outro curso, caso vocês prefiram entender melhor como funciona o Hugging Face antes de partir para esse, mas saibam que a gente vai passar por todos os detalhes sem nenhum problema. Vocês podem também acompanhar direto por aqui, se preferirem. Aqui nesse curso, eu vou dedicar também um tempo para explicar para vocês o que de fato são áudios, o que são imagens do ponto de vista do computador. A gente vai explorar isso um pouquinho, justamente para vocês terem isso em mente quando vocês forem utilizar as IAs e para vocês entenderem um pouquinho mais do que acontece por debaixo dos panos no nosso computador. E ao longo do curso, então, a gente vai passar por diversas tarefas que podem ser desempenhadas para áudio, para vídeos, para imagens, e quero que vocês enxerguem cada uma dessas aulas como um bloquinho de Lego de verdade, com os quais vocês vão poder depois construir as aplicações de vocês. Aqui a ideia é realmente explorar as diferentes ferramentas que existem para vocês conseguirem botar dentro da bagagem de vocês e levar para qualquer outra atividade, qualquer outro script, sistema, programa que vocês queiram desenvolver com Python. Beleza, galera? Então, vamos seguindo para a primeira aula.